Trabalhei 3 anos no Lava Jato do pastor Eduardo Ribeiro. Trabalhava no Lava Jato de 1 às 5 da tarde, estudava pela manhã e à noite pregava e mandava dinheiro para minha família. Depois de casado, eu e minha esposa ia para os congressões vender livro na porta do congresso de vários autores. E ela vender chocolate, que ela fazia a tarde toda. Mas chega um momento que o próprio ministério exige que você viva para os estudos e para a igreja de modo integral. Fica aí falando bobagem na internet. Livro do Gênesis, capítulo de número 24. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 24. Eu gostaria, se possível, o som continuasse assim até o final, por favor. Mesmo que eu aproxime mais o microfone, mas eu não prego gritando o tempo todo. Então, se puder manter, eu agradeço. Está muito bom. Qualidade ótima dessa equipe. Gênesis, capítulo de número 24. A partir do versículo 1, podemos ler? É lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 24, a partir do versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te seguir, estás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Nesta manhã eu quero falar com vocês subordinado ao tema reconstruindo a direção de Deus para o seu relacionamento. Reconstruindo a direção de Deus para o seu relacionamento. Os nossos livros estarão disponíveis. Onde, Elvis? Lá na entrada, à minha esquerda, o pastor Elias, o Amaro Neto. O pastor Elias está com 2 livros disponíveis: Descobrindo Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, um livro lançado pela CPAD. Quantos de nós, por muito tempo, temos dúvidas a respeito do que ou para o que o Senhor nos chamou? Um livro que vai influenciar a sua vida ministerial. Lealdade, um tratado teológico sobre submissão e autoridade espiritual. Tem muita coisa por aí que não é submissão e não é autoridade espiritual. E tem muitos por aí abrindo mão desse princípio bíblico. Submissão às verdadeiras autoridades espirituais. É um tratado teológico
uma leitura para quem ama a sabedoria. E eu tenho, na realidade, eu tenho 3, mas de um só tem um. Segredos da liderança de Paulo. Conhece, né? A cruz de Cristo, solteirismo e namoro cristão. Esse aqui só tem 2. É seu, que ela deu glória altos. Né? Só ficou quantos lá, Elvis? Né? Passa lá na banca da misericórdia. Tem maquininha, Pix. Tá bom? Queridos irmãos, quando eu digo sobre reconstruindo a direção de Deus para o nosso relacionamento, eu falo sobre a reconstrução em nós. Reconstruir em nós a submissão aos princípios divinos para uma escolha que, biblicamente falando, deve ser indissolúvel. E na nossa geração, nós precisamos lutar contra as portas largas, as facilitações. O mundo é um mundo prostituído. A mídia brasileira é pornográfica. Os artistas brasileiros não têm pudor. E dentro da igreja se multiplica a falta de temor por aquilo que a Bíblia tanto preza, que é o relacionamento conjugal. O namoro hoje, entre muitos crentes, é semelhante a namoro ímpio. Esses pregadorzinhos de TikTok, recebi um videozinho dele com a sua piricrente do seu lado. E o conteúdo dos dois era que Jesus cheirava a esperma. E ele começou falando: você sabia que Jesus cheirava a esperma? E a companheira dele diz, olha para a câmera e diz: sim, pois ele andava no meio de pecadores e prostitutas. E esse era o cheiro das prostitutas. E o conteúdo do vídeo, a partir daí, era que você pode manter relação sexual antes do casamento, pois a Bíblia em nada é contra isso. A Bíblia só é contra você manter relação sexual com várias pessoas, segundo eles. Gente que nunca sentou numa escola dominical, gente que não sabe o que é um curso básico teológico, gente que não sabe quais são os 4 fundamentos sobre as quais a Bíblia, de modo teológico, está construída: criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. E é esse tipo de gente que está entrando na sua casa, na tela do seu celular. E é esse tipo de gente que às vezes quer ficar debatendo com a gente na internet. É o net crente, o web crente. Não tem experiência bíblica, não tem experiência com Deus. Então a gente precisa abrir a Bíblia. Nós precisamos resgatar os princípios divinos. O que é solteirismo? O que é cortejar, conquistar? O que é cortejar, cuidar? O que é cortejar? Projetar o futuro com uma pessoa. Gênesis capítulo 24, em Gênesis capítulo 24 nós temos coisas que não podem voltar. Mas os valores que nos são apresentados aqui nunca serão anulados por aqueles que têm princípios. Nós temos aqui uma cultura diferente. Você percebe o servo de Abraão com a mão debaixo da sua coxa, cultural. A coxa, símbolo da força do homem. Como ele está, eu preciso de sua atenção,
como ele está indo buscar alguém para se casar com Isaque, filho de Abraão, a simbologia da mão debaixo da coxa é a força do relacionamento de Isaque para gerar filhos. Ele está fazendo parte da aliança que Deus tem com Abraão e Isaque, ao colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, como alguém que vai honrar a virilidade de Isaque, para que os filhos nasçam e a nação se desenvolva, como Deus prometeu em Gênesis 12, que através da geração de Abraão viria o Salvador, e através deste Salvador as nações da terra seriam abençoadas, porque esse Salvador enviaria a igreja a evangelizar em todas as nações. Então esse homem agora, pondo a mão debaixo da coxa, ele está dizendo: eu honro a virilidade dessa família, eu acredito na fecundidade dessa família e vou fazer de tudo para honrar. Uma outra cultura que temos aqui, uma questão cultural, é o pai organizar o casamento para o filho. Você tem o direito de olhar, escolher, olhar, orar, dialogar, e se ambos concordam, esperar o tempo certo para todas as coisas, e assim, não posso mentir, não serão felizes para sempre. Vai ter muitas dificuldades, apesar da felicidade, mas o relacionamento eterno é apenas entre igreja e Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma unidade de espírito, apesar de no casamento termos unidade de alma, mas no arrebatamento isso cessa, ou a morte os separa. Há princípios aqui fora da cultura que a gente tem que imitar, e é sobre esses princípios que eu quero falar. Eu vou mostrar para vocês, quem me ouve diz amém. Eu quero mostrar para vocês, independente de sua idade, porque hoje você pensa que um menino de 10 anos não sabe do que eu estou falando? Se o conhecimento antigamente demorava 100 anos para passar de um país para o outro, depois demorou 50, depois demorou 20, nós pegamos a fase aqui no Brasil, que o conhecimento se demorava entre 10 a 15 anos para passar de um lugar para o outro, hoje é 5 anos e pela internet são 5 minutos. O conhecimento, a informação já invade o mundo, e as pessoas têm ciência no sentido de informação disponíveis diante dos olhos delas. Então perceba que esse é um relacionamento que seguiu o plano de Deus. O que? Abraão diz: meu filho não vai casar com mulher cananeia, que eram mulheres inescrupulosas, ímpias, idólatras, sujas diante de Deus. E esse é um princípio que se repete em Deuteronômio 7, 1 Reis 11 e Esdras 9. O povo da aliança, que é um povo a partir de Abraão, não poderia se misturar com pessoas que não tinham pelo menos os mesmos princípios, e misturar aqui é mais do que amizade. São relacionamentos duradouros. E na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz na primeira carta, capítulo 7, versículo 39, que o relacionamento cristão deve ser no Senhor, submetendo-se ao Senhor, sob a direção do Senhor, entre dois irmãos em Cristo. Então você percebe que o Gênesis já está nos apresentando princípios para o relacionamento de quem serve a Deus. Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esse plano que Isaque vai seguir, em não se relacionar com mulheres cananeias, ímpias, sem princípios e que entristeceriam o coração do pai, Sansão deveria seguir, e não seguiu. Juízes 14. E por Sansão não ter seguido esse princípio, o herói morreu como palhaço, sendo motivo de riso para os inimigos de Deus. Eu não quero que você durma nessa mensagem. Tu teve a noite toda igual eu. Ainda fui preparar a mensagem. Joga água na cabeça dela aí, irmão. Dá um grito: glória! Acorda, irmão, coragem, é sério. Você não pode dormir nessa mensagem. E a mensagem não está ruim. Eu sei que a mensagem é top. A falha está em tu se tu dormir.
Jonathan Edwards certa vez disse: pregadores, não se preocupe se enquanto você prega alguém dorme. Eu me preocupo. Ele é europeu, eu sou baiano. Ele disse: não se preocupe, porque o guarda de Israel não dorme. Mas eu não estou pregando para Deus, estou pregando para tu. Se dormir eu vou aí te acordar, é sério. Que depois fica aí namorando errado e a culpa vai ser de Deus. Lá na frente vai querer orar, fazer campanha para quebrar suas escolhas. Eu acho que tem energético lá fora. Água gelada no banheiro. Posso pregar? Porque eu não sou como naqueles pregadores que já... Não baixo o som não. Como aqueles pregadores que já pegam o microfone. Quem está sentindo? Abre a boca. Não, nem venha para cá. Não, eu não sou desses. Eu não sou. Você pode ser. Aí tu pula, roda, e alguém pergunta: e a mensagem? Aí tu diz: foi mistério. Me estressa não. Cantei com vocês, fiquei em pé, levantei a mão e tal. Aí na hora que eu prego, tu dorme. Nem põe fundo musical agora, senão vai ninar. O que eu acabei de falar no texto? O que Isaac não fez? Vou repetir tudo de novo. Pode falar, cara. O que Isaac não fez? Não casou com mulheres cananeias. Onde o servo de Abraão colocou a mão? Debaixo da... Então tá bom. O que Sansão não fez? O que Sansão fez? Quem está aqui na frente está ligado. E aí atrás, está dando para me ouvir? Então tá bom. Daqui a pouco o negócio esquenta. Eu sou carro a álcool. Sansão não seguiu aquele projeto. O herói morreu como palhaço, as pessoas rindo dele. Esaú não seguiu aquele projeto, Gênesis 26. E ele foi amargura de espírito para Isaac e Rebeca, porque ele não se relacionou com mulheres, ou não se casou com mulher que seguia o plano que Abraão determina no capítulo 24. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nós sabemos o que Paulo disse: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Olha do que a Bíblia chama o ímpio: incrédulo. Segundo, injustiça ou injustos. Terceiro, a Bíblia está comparando o ímpio com trevas. Enquanto nós somos justificados por Deus, nós não somos incrédulos, somos o povo da fé em Deus, e nós não somos das trevas, somos a luz. Não combina. Relacionamento de crente nascido de novo é com outro crente que nasceu de novo. E nessa nossa geração eu tenho que explicar: é menino com menina, e menina com menino. E nem é menine, que isso é burrice. Levítico 18, 22. Nenhum homem deverá ter relação com outro homem. Deus detesta isso. Romanos 1, 26 e 27. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres, perceba o susto de Paulo, olha para cá, até as mulheres. Por quê? Porque as mulheres sempre foram as guardiãs da moralidade. Aí Paulo diz: até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros.
Judas 1,7. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e de Gomorra, das cidades vizinhas. Não era só Sodoma e Gomorra. Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, e aquilo foi um aviso claro para todos. Dicionários dizem que casamento significa união legítima entre homem e mulher. O mesmo preço pago por héteros foi pago pelos homossexuais. Isso quer dizer que ambos precisam de salvação. Ambos precisam do mesmo evangelho: renunciar, carregar a cruz, jejuar, orar, congregar, depender do Espírito Santo para vencer os seus desejos carnais. E há pessoas com capacidade em nossa liderança para te instruir, para te aconselhar, para te mostrar o caminho da realidade bíblica. Eu sei que cada um de nós temos nossas guerras, nossas batalhas, mas não há na Bíblia evangelhos diferentes se adaptando aos seus costumes ou desejos. É um evangelho só, de renúncia para todos. Assim como aqueles que têm desejos heterossexuais precisam se submeter ao domínio do Espírito, ao poder do Espírito e ao aconselhamento bíblico, aqueles que também por alguma causa sofrem com desejos homossexuais precisam também se submeter a estes mesmos princípios. Mas o plano original do relacionamento bíblico da parte de Deus para nós é heteromonogâmico e indissolúvel. Isaac e Rebeca tiveram muitas batalhas durante a vida, mas foram até o fim leais um ao outro. Então, primeiro, me ajuda, aquele relacionamento seguiu o plano de quem? De Deus. Segundo lugar, aquele relacionamento teve uma luz. Pastor, que luz é essa? A vela. E o que é a vela? Sempre que tu está querendo se relacionar, ficar perto de alguém e sozinho, não tem alguém que fica lá? É a vela. Aí tu fica assim, e a vela não se toca. Por quê? Porque quem tem que se tocar é tu. Abraão chama o servo Eliezer e diz: vai buscar esposa para meu filho. E vai. Isaac já tem 40, mas naquele tempo o cabra morria com 120, 40 ele é jovem. Então, olha para cá, Eliezer vai buscar a moça à distância e trazê-la. E o que ele faz no processo da viagem, do encontro com a moça, são princípios de mentores espirituais, que a gente chama de cupido. Porque quem é esse servo Eliezer? Ele é um servo conhecido. Ele iria buscar e trazer a moça com segurança. Ele era um homem experiente. Ele já era o servo da casa, o mais velho da casa. Versículo 2, abre a Bíblia, abre aí. Versículo 2, o mais velho da... Tem gente que não abriu a Bíblia. Pode abrir. Pode abrir. Versículo 2, ele aí, Eliezer, o que? O servo mais? Me ajuda, o servo mais? Ou seja, era alguém experiente. E hoje poucos dentre nós querem ouvir conselhos dos mais velhos para os relacionamentos. Ah, pai, ah, coroa, ah, pastor, ah, tia, ah, líder, isso aí é do seu tempo. E a resposta é que no meu tempo namorava pouco e o casamento durava. O servo mais velho, Abraão, se você ler Gênesis 14, Abraão tem
Só em Gênesis 14, ele tem 318 servos preparados para a guerra. Era muitos servos que ele tinha. Dentre tantos servos, para o casamento de seu filho, para trazer a moça, ele escolhe o mais velho. Você já leu Gênesis 15? Quando Abraão está reclamando por não ter filho, o que é que ele diz a Deus? Deus, o herdeiro de tudo que tem, aleluia, o herdeiro de tudo que tenho, é o nascido na minha casa. Ele era um camarada de tanta confiança, que Abraão queria torná-lo herdeiro de toda a sua riqueza. Para Abraão querer dar a Eliezer todas as riquezas que ele tinha, é porque era um camarada bom administrador. Se é um bom administrador, era um camarada inteligente, sábio. Quem está te dando conselhos para beijar na boca? Quem está te dando conselhos para ficar sozinho às escuras? Quem está te dando conselho para chegar tarde em casa no carro sozinha ou sozinho? Quem está te aconselhando a ficar às escondidas na hora do culto? Quem está te ajudando a mentir para os seus pais? Se alguém faz isso com você, foi o diabo que plantou essa pessoa no seu caminho. Já está torcendo o bico. Me provoque. Me provoque. Cai dentro. Jure que você não vai deixar meu filho se casar com mulher cananeia. Ele está dizendo assim: eu estou quase morrendo. Você é o mentor, você é o mais velho, você é o sábio, me ajude com isso. E o servo disse: chá comigo. Só que aí Abraão disse: você vai trazer a moça? O servo foi inteligente e disse: e se ela não quiser? Sabe o que o servo está dizendo? Ninguém tem que casar obrigado. Se eu não quiser se casar com ele, se ela não quiser me seguir, o que é que eu faço? Abraão disse: livre ela está. Manda vazar. A fila anda. Só não deixa ele se casar com mulher estranha. É melhor solteiro do que com mulher ímpia. Aí ele diz assim: se ela não quiser vir, versículo 5. Olha o versículo 5. Porventura, se ela não quiser me seguir para cá, eu posso levar ele para lá? Abraão diz: faz isso não. Versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu. Me ajuda. Abraão está dizendo que Deus vai enviar um anjo na frente do... Meu Deus. O anjo na frente do... Eu não sei porquê, e eu não ouso entrar nisso aqui agora. Anjo aqui é A maiúsculo. Na sua tradução está com A maiúsculo? Não, sim. Já que é sim e não, deixa para lá. Isso aí é coisa do Elvis. Ele fala depois quem é esse anjo. O Senhor enviará seu anjo. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor te conduzirá na tua frente. Isso quer dizer o quê? Abraão crê que ele terá a presença de Deus na condução do relacionamento com o filho. Isso é maravilhoso, gente. Então, Eliezer, versículo de número 5 a 7, está sendo instruído a não apoiar namoro com ímpio. Tem líder que para não perder o jovem ou a jovem, apoia certos relacionamentos que estão contrários à palavra, desonrando a igreja, desonrando a família. E a promessa de Eliezer é: eu vou honrar o princípio.
Aí a gente chega no versículo 14. Eliezer fala bem de Isaac em oração. 24:14. Ele vai orar a partir do 12, no 13 ele ainda está orando. Olha o que ele diz no 14: Senhor, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja essa a quem o Senhor designou ao teu servo Isaque. Eliezer está dizendo que Isaque é servo de quem? Lá atrás, Isaac é servo de quem? Quem é que está falando que Isaac é servo de Deus? O mentor dele. Você tem que ser mentoreado nessa área por quem ora por você. Porque tem gente que te apresenta gente porque tem dó de você, mas tem gente que te apresenta gente que ele não quereria para ele, ou ela não quereria para ela, porque quer sua queda, quer sua derrota, quer seu fracasso. Não confie em gente que não ora. Não se submeta a quem não se submete a Deus. Você é o resultado de pessoas que te cercam, e das influências são palavras, conselhos. E mentores não são levantados por Deus para ser seu amiguinho. Mentores discordam. Mentores te entristecem. Ele fala bem de Isaac, ele diz que Isaac é servo de Deus. Ele está orando pelo relacionamento de Isaac, mesmo distante de Isaac. Líderes, orem pelo coração da sua juventude. Líderes, ore pelo coração de seus adolescentes. Coloquem-os diante de Deus. Você é responsável pelas pessoas que Deus coloca debaixo da sua liderança. Aquele relacionamento em si teve oração. Por isso que eu digo que ele foi debaixo da direção de Deus. Versículo 12, quem está orando? O mentor do relacionamento. Versículo 52. Versículo 52, e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se diante do Senhor. Mais uma vez ele ora, ele se ajoelha, ele adora. Versículo 63, eu gostaria que toda a igreja lesse o 63 comigo. 1, 2, 3. Fazer o que no campo? Orar. O mentor ora, o pai é um homem de oração, e Isaac também é um jovem de oração. Irmão, qualquer relacionamento que não houver oração, vai ter queda, vai ter desonra, vai ter pecaminosidade, vai ter imoralidade. Por quê? Porque o pecado pode te afastar da oração, mas do mesmo modo, só a oração te afastará do pecado. Quando você leva uma vida de oração, você terá poder. A oração te conecta ao poder de Deus, ainda que você esteja fraco. Alguém me entende? Ou seja, se há oração nesse relacionamento, eu quero que você guarde isso agora, pelo amor de Deus. Deus não se envolverá em relacionamento onde Ele não for consultado. Porque você começa, você toma a sua decisão, você diz, ninguém manda em mim, Deus não se envolve em relacionamento, sou eu que escolho, desde que ela seja fêmea, e eu macho, é eu que escolho. Ou você diz, desde que ele seja macho, eu fêmea, sou eu que escolho. Tudo bem, mas depois vai querer, Jeová, vem aqui. E o Senhor vai dizer, eu sou o consumador, eu sou aquele que conclui o que eu comecei.
Então para de soberba. Fica aí ouvindo reformodinha no YouTube, ouvindo youtubobos que ficam dizendo que Deus não se envolve em relacionamento. Deus se intromete onde Ele quiser se intrometer. Deus se envolve onde Ele quiser. Isso quer dizer que se você, antes de assumir o relacionamento, ore, peça a direção a Deus. Os pais abençoaram, a liderança abençoou. Paulo disse: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Seu coração está em paz. É um jovem trabalhador, é um jovem estudioso. Ou mesmo serve para ela, porque não adianta ele ser trabalhador e ela ser preguiçosa. Não adianta ele ser estudante e ela ser burra. É um complementando o outro. Porque querem cobrar só de nós. E aí, macho, o que você tem para oferecer? Minha filha e a sua filha tem o que para me oferecer? E olha que eu sou pai de menina. Ai, meu Deus, vou comprar minha 12. Agora os camaradas não estudam, não tem um curso profissionalizante, só tem gel e piolho na cabeça. Aí a menina já se formou, bem criada. Alguém disse: sou prova, fala a Deus. Não dá. Irmão, tem um site que vende os meus livros. E meu irmão, pastor Elias, me passa o relatório. E no relatório, 73% dos clientes são mulheres do livro Solteirismo e Namoro Cristão. Eu falei: cadê esses machos? Os meus cursos que eu vendo, consolidando o meu ministério, sabe o que mais me passa raiva? Os machos. De graça receber, de graça dar. Eu falei: ô miserável, tu foi lá na livraria comigo, falou língua estranha e eu ganhei os livros? Ô filho do cão, tu foi comigo lá na faculdade, falou língua estranha e me deram o curso? Foi, eu ganhei de graça? E as meninas comprando curso para saber como evangelizar, para aprender teologia. E ele? Free Fire. E eu sei que todo lugar tem jovem marrento, porque fala na internet, mas não fala na minha cara. Então eu já vou falar. Eu sou pastor, eu sou pregador, eu vivo da obra porque sou um bom pregador, sou um bom escritor, dou aula porque sou um bom professor, mas eu não comecei meu ministério vivendo só da obra, nem para a obra. Na infância eu vendi caldo de cana com meu pai e coxinha. Na infância eu vendi louça, não sei se você chama de louça aqui. Aqueles negócios que a nossa avó gostava de botar nas estantes. Eu vendia com meu pai. Meu pai era mascate, vinha cobrar de 30 em 30 dias. E eu ia sentadinho no carrinho, era eu que cobrava. Papai falou que o senhor está devendo aqui, ó. Quando eu vim morar em Brasília, sozinho, com 12 anos de idade, fiquei na casa de um casal, depois chegou a família do casal, fui morar sozinho no fundo da casa de um pastor, eu tinha 12 anos lá, 3 anos depois 15, e o pastor disse: olha, eu não posso deixar morar no fundo de graça. Eu falei: o que o senhor quer que eu faça para o senhor que eu trabalho? O pastor disse: eu tenho um lava-jato. Trabalhei 3 anos no lava-jato do pastor Eduardo Ribeiro. Trabalhava no lava-jato de 1 às 5 da tarde, estudava pela manhã e à noite pregava e mandava dinheiro para minha família. Depois de casado, eu e minha esposa ia para os congressões vender livro na porta do congresso de vários autores. E ela vender chocolate, que ela fazia a tarde toda. Mas chega um momento que o próprio ministério exige que você viva para os estudos e para a igreja de modo integral.
Fica aí falando bobagem na internet. Então, o jovem tem que ter o que? Dar à moça provisão. O homem é provedor. Segurança. Ela tem que se sentir segura ao seu lado. E ela não pode ser preguiçosa. Tem umas meninas que não sabem cozinhar ovo, ela assa ovo. Quer ver? Olha o capítulo 24, olha só. Versículo 10, ele partiu. Versículo 11, ele faz uma oração. Olha só, rapidinho, ó. E ajoelhou os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Ela não está esperando o papai trazer água. Ela não está esperando o maninho, um Labão. Maninho faz as coisas para mim. Não, ela foi tirar água. Ela era rica, ela tinha servas. Mas ela tem sua função, pelo menos sabe fazer. Não é que o camarada tem que dizer, a mulher tem que saber cozinhar. Casa com alguém que se formou no Sesc. Você não tem que casar com uma cozinheira, mas pelo menos ela tem que saber cozinhar. Lavar uma louça e economizar no sabão. Ela tem que ter o prazer de ver a casa limpa. Menina porca, só a graça. Abre o guarda-roupa, a mulher de Jericó vem. Repara, olha o teste, ela foi tirar água. Olha o teste dele. Senhor, se eu pedir água, versículo 14. Se eu pedir água e ela me der, e também der aos camelos, que essa seja a prova de que ela é do Isaac. Ele está pedindo prova de Deus, se é ela mesmo. E qual é a prova? Trabalhar. Esforçada. Aí chegou ela, bichinha, versículo 15. Olha só o versículo 15. E sucedeu que antes, olha para cá, antes que ele acabasse de orar, repete isso. Ele está aqui orando, Senhor, eu vou pedir água, ela vai dar água para mim, mas talvez vai dar para os camelos tudinho. Antes que ele acabasse de orar, chega a menina com um cântaro. Ai, pega água. E ele está ouvindo a voz da menina. E quem era ela? Rebeca, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Chegou, ele falou para ele: tem que se casar com um parente da minha família, gente da minha casa, meus parentes distantes. Ele está acabando, irmão, é o poder da oração, irmão. Aleluia. Aí chega a menina, formosa à vista, versículo 16, virgem, a quem varão não havia conhecido, desceu à fonte, encheu o cântaro, nem falou com ele, é estranho, ela foi protegida. Minha filha, não fale com estranho. Então ela vem e enche o cântaro, coloca, puxa a corda, coloca no ombro. Se fosse pentecostal, né? Eu sou tua casa, Aí vai subindo, cantando. Quem sabe, não sei. Ele correu a ela. Moça. Pois não, senhor. Aí ela baixa o cântaro, ele correu e disse: deixa eu beber um pouco de água do teu cântaro. Aí ela: bebe, meu senhor. Aí ele, guti, quando ele está bebendo, ela disse, ele não pede. 19, ela se dispôs, ela não é preguiçosa, blogueirinha que anda fazendo biquinho, ela é trabalhadora. Ela, no versículo 19, acabando
ele de beber, ela disse assim: tirarei água para os teus camelos. Ela vai lá no poço e começa: bebe, bichinho, blá, 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 blá. Bebe, bichinho. Olha os bichão grandão, mas mulher, né? Bebe, bichinho. Irmão, mulher que é malvada com gato, com bicho, sei lá, com periquito, com cachorro, é o Satanás, irmão. Ela está cuidando lá dos bichinhos. Pode não gostar, né? Mas ser malvada não, né? Eu e a Luana não gosta de criar bicho, mas malvado não. Eu acho lindo na casa dos outros. Aí ela dá água para os camelos tudinho. Irmão, lembra da oração dele: Senhor, se ela der água a mim e aos camelos, é ela mesmo. Ela oferece água a ele. Ele está assim, ó, oferece o camelo, oferece o camelo, oferece o camelo. Quem sabe? Aí, irmão, ela diz: eu vou dar água aos camelos também. Se ele fosse pentecostal, ele já estava, ó. Mas aqui dentro ele estava dizendo: consegui, Deus ouviu minha oração. Deu certo, é ela. É a vaza pro vaso. O varão está admirando ela no versículo 21 e calado. Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que é ela mesmo? Será que é de Deus? Lá no versículo 21, ó, ele está admirado. Deus ouviu eu, não é só Abraão que tem intimidade não, Deus também ouviu eu. E quando ela acabou de dar água para todos os camelos, ele pegou um pendente de ouro, pegou pulseira, pegou um monte de coisa de ouro, de prata. Aí ele pegou, ele só pegou assim. Aí falou: deixa eu fazer mais um teste. Tu é filha de quem? Ela: eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca. Aí ela, meu Deus, que mulher extraordinária. Ela: a gente tem palha lá em casa e muito pasto, tá, para passar a noite. Se o senhor quiser se hospedar lá com os bichinhos. Porque camelo fica muito tempo sem beber água. Se o camelo bebeu água é porque a viagem foi longa. Aí ela então diz: ó, tem um monte de espaço lá para vocês. Aí ele se inclinou e adorou ao Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que usou de misericórdia comigo e a sua verdade, e o Senhor me guiou na casa certa. Irmão, o cabra está orando lá: Deus me direcionou, Deus me guiou. Quando ele levantou a cabeça, cadê Rebeca? Leia. E a donzela correu e foi falar com quem? Fala, menina, vai falar com quem? Com o pai. Eu vou meter a água. Eu não mandei abrir a Bíblia. A menina correu e foi para a tenda de quem? Da mãe. Só as meninas. Foi para a tenda de quem? Da mãe. Vou nem pedir por menino falar, nós perde. Por que ela vai falar com a mãe? Olha as qualidades dessa menina. Depois eu falo. Aí quando ela fala com a mãe, ela chega. Quer dizer, ele diz o versículo 29, ela tinha um irmão cujo nome era Labão, que era um lambão. Aí Labão correu ao encontro do varão na fonte. Irmão, olha só, o cabra está lá na fonte. Ó Deus, obrigado. Aí ela vem correndo e conta a história. Aí Labão vai até ele. Você está conversando com minha irmã aí? Ele vai até o servo. Aí no versículo 30, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão da irmã, ele olhou para ela e disse: entra, bendito do Senhor. É só você ler Labão na história de Jacó que tu vai ver que ele gosta. Enquanto ele não vê ouro e prata, o bichinho está lá fora. Mas quando ele vê a prata, entra, vaso de Deus, homem abençoado. Ou seja, essa historinha aqui de Rebeca, essa porção que eu usei de Rebeca, é para completar o que eu falei de Isaac. Eliezer disse que Isaac era servo de Deus.
E aí eu entrei nas qualidades de Rebeca e parei que ela foi falar com a mãe. Ok. Então, sendo Isaac um servo de Deus, o que é ser um servo de Deus? Servos de Deus não traem. Porque ele tem uma vida de oração e quem ora aprende a ser fiel. Servos de Deus, eles fazem aliança de serviço. Servo de Deus. Quem é servo de Deus é servo de seus irmãos. Isso quer dizer que se você é servo de Deus, você entra no relacionamento para servi-la. Servos de Deus, ainda que se desejem, eles abrem mão do que desejam para proteger e amar. Quer dizer, ele abre mão do que deseja por amor, para proteger o futuro da promessa. Ele não luta contra ela para manter a santidade dele, ele luta contra si mesmo para proteger a santidade dela. E o contrário também, você não luta contra ele para manter sua santidade, você luta contra si mesma para manter a santidade dele. Senão vocês não são servos de Deus. Na solidão, vocês leram comigo que Isaac foi orar no campo. Se ele foi orar no campo, ele está se isolando, ele foi orar sozinho. Ou seja, ei jovem, macho, na solidão, ore, na solidão, cante. Coloca aqueles hino redondo, que era para ser 5 minutos e vira 20. Mas fica lá cantando e adorando. Deixa o hino redondo. Por quê? Porque na solidão o diabo quer nos tentar para pecar. O diabo te tenta na solidão, na solitude, a viver na prática da masturbação, da pornografia. E servos de Deus não podem ser escravos do pecado. Paulo disse: não reine portanto o pecado sobre vós, você já tem outro rei, e esse rei é Jesus. Então você não pode deixar que o pecado te domine. Você percebe que Isaac na solidão ele prefere orar. Senão ele não dá conta, o jugo da mocidade é pesado, filhão, eu sei. E o que eu faço, pastor? Sai desse grupo de amigos pornográficos, se afaste dessas amizades que só falam de sexo, de cama e de pegar mulher. Se afaste, dê a senha do seu e-mail, do seu celular ao seu pai, ao seu irmão mais velho ou à sua irmã que tem o Espírito de Deus na vida. Deixe a senha liberada, e se virem alguma coisa pornográfica, eles vão te exortar, e assim você vai se submetendo aos princípios divinos. Aceite ajuda, ore na madrugada, jejue, participe dos eventos na igreja, eventos missionários, evangelize e abrace os projetos da igreja. Não viva na prática da masturbação. Pastor, eu vivo na prática da masturbação, então eu vou casar para eu ser liberto. Eu não vou te garantir isso, filho. Por quê? Porque se suas mãos são contaminadas pela sujeira do coração, não é um par de alianças que vai limpá-las. O que é a masturbação? É o roubo da imagem de alguém que não te deu o direito de posse do corpo dela. Porque você não está na cama fisicamente, mas você projeta ou memoriza a imagem daquela pessoa para ter prazer em si mesmo. Você está roubando a imagem do outro para gerar um prazer orgulhoso e oculto. E na masturbação o cara viaja, ele domina. Loira, morena, ruiva, é aqui. E eu, como co-pastor em um campo, já tratei 2 casos com problemas entre o casal por causa da prática da masturbação. Eu e minha esposa conseguimos resgatar, o outro não conseguimos. O primeiro, o camarada tinha relação sexual com a esposa e virava para o lado para ter prazer em si mesmo, porque ela não o satisfazia pelo vício que por muito tempo ele viveu na masturbação. E nós conseguimos resgatar esse casal com aconselhamento bíblico, enviamos para especialistas que trabalham com casamentos e os acompanhamos com oração e leitura da palavra. Mas o outro casou-se e 3 meses sem tocar na esposa. 3 meses depois, ela se levantou de madrugada, ele estava na sala com o computador aberto, tendo prazer em si mesmo. Ela simplesmente, às escondidas, tirou a aliança, colocou na mesa, virou as costas e nunca mais voltou. Escapa-te por tua vida, meu filho. O poder de Deus ainda é libertador. Fuja da imoralidade sexual.
Fuja da pornografia. Na solidão, Isaac aproveitou para orar. Era uma oportunidade para estar com Deus. E Rebeca, primeiro, o texto diz que ela era virgem. A virgindade é a beleza secreta da mulher, é a valorização de si mesma. A verdadeira pureza está na mente, porque tem muita gente que fisicamente é virgem, mas a boca e a mente é um poço de lamaçal. É um lamaçal tremendo de pecaminosidade. O servo de Abraão a encontrou trabalhando à beira da fonte. Ela tinha servos, mas valorizava o serviço. Cansados devem vir a Jesus, irmão. Agora preguiçoso, ele manda eu ir ter com a formiga. Ela foi falar com a mãe, capítulo 24, versículo 28. Relatou na tenda da mãe. Por quê? Porque moças exemplares se esforçam para serem amigas de sua mãe. Moça que respeita a mãe é moça de respeito. É moça para se casar, ainda que ímpia ela seja. Você não é obrigado a amar sua mãe, obrigado a amar sua mãe, nem obrigado, mas é obrigado a respeitar. Amar você escolhe, agora honrar você é obrigado. Então ela vai à mãe, não ao irmão. No versículo 55, ele oferece os presentes à mãe. Perdão, 53, 54. E no 55, disseram à mãe dela se ela estava liberada para ir. E a mãe disse: deixa ela com a gente mais um tempo, pelo menos 10 dias. Tem filhas que se alguém chegar e dizer, pode levar, a mãe diz, já vai tarde. Mas Rebeca não. A mãe disse, minha filha, fica comigo mais 10 dias. O que está acontecendo aqui? Honra a mãe. Porque muitas moças, em vez de levarem a mãe, o que está acontecendo com o seu coração, com sua alma, abandonam a mãe por causa de rapazes que conheceram há pouco tempo. E quem faz isso com a mãe é porque já matou ela dentro de si mesmo. E quem se casa com uma mulher dessa está casando com um cemitério ambulante, porque a mãe está morta dentro dela. E Rebeca cobre o rosto quando vê Isaac. E sendo ela rica, não era um lencinho que a gente usa, pregador que usa aqui, aleluia, não, sendo ela rica, era aquele negócio chicoso. Por favor, bora para o texto para a gente encerrar a mensagem, para ouvir o pastor Elias agora. Aleluia. Aqui, ó. Cadê? Achei. No 63, Isaac foi orar no campo, sim? 62 e 63. Ele está vindo de orar do campo. Olha o 64, bora lá? Bora ler, hein? Rebeca também levantou os olhos. 63. Isaac saíra a orar do campo sobre a tarde. Levantou os olhos e eis que viu. Bora lá? Só os meninos, só os machos agora, os meninos. Levantou os olhos e viu? Não falei que perde? Levantou os olhos e viu? O que Isaac viu? Ele está distante de Rebeca, sim ou não? Rebeca está distante dele, sim ou não? E tua distância é a mesma? Ele está distante de Rebeca, sim? E ela está distante dele? A distância é a mesma? Ah, tá, me estressa não, irmão. A distância é a mesma? E o que ele viu? A distância é a mesma? E o que ele viu? Olha ela agora. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. Ele vê camelo.
sai ele do campo, aleluia, oh glória. Ai, um monte de camelo. Lá vem ela. Só para confirmar, ele olhou para o servo e disse: é Isaac? Aí o servo disse: sim, é o meu senhor Isaac. Olha a postura dessa mulher. Hã? Fala, não acabou de falar. Ela fez o que do camelo? Ele está vindo a pé. Ela está indo ao encontro dele. Ele vê camelo, porque o homem é assim, o homem não vê as coisas direito. Adão passou por aquele fruto tanto tempo, irmão. Quando Eva passou, Eva disse: oh, é bonito e é gostoso. Pegou e comeu. E derrubou nós tudo. 1 Reis 10 diz que a rainha de Sabá observava os talheres e os copos na mesa de Salomão. Homem vai lá olhar para isso, irmão. Homem olha para a comida. Irmão, tu lembra de Pedro negando Jesus? Uma serva olhou para ele e disse: lembro de tu. Eu lembro. Tu andava com Jesus. Não conheço esse homem. A filha do cão olhou para os soldados e disse: é ele. Ele não me engana. Bobo é o homem que pensa que engana as bichinhas, irmão. De longe, ela disse: é Isaac. Só que ele está vindo a pé. Ele está vindo e ela está nu. Quando ele confirma que é Isaac, ela desce, dizendo: eu vou ficar no nível dele. Eu não vou me sobrepor a ele. Só as irmãs, põe a mão na cabeça. Só as irmãs, as fêmeas. Faz assim, feminismo. Que é isso, pastor? Capeta. Miséria. Demônio. Ela fica no nível dele. Aí quando ele vai chegando perto, ela Aí ele, Eliezer, ela veio. E o Eliezer, e ela? Ela vai casar comigo? Sabe o que está acontecendo aqui? Ele não está vendo ela, mas ela está de olho nele. Só que hoje tem umas meninas que quando vê o prometido, tu vigia, se cobre, minha filha. A Rebeca cobriu o rosto, você tem que cobrir embaixo. Você pode andar na moda sem ser vulgar. Se você usa roupas que Deus é justo, mas elas são mais justas do que Deus. Se você faz questão de usar a saia que mostra as coxas, porque você quer conquistar com a carne, você quer conquistar pelo corpo. Quem conquista pelo corpo também será trocada. Por quê? Porque ele vai achar, se ele é convencido, se ele é conquistado pelo corpo,
sempre vai ter alguém com um corpo mais bonito que o teu. Então quem pela pele conquista, pela pele vai ser rejeitada, porque a pele murcha. Não apoie a carnalidade, filha. Você faz parte das guardiãs da moralidade. Se casaram e entraram no plano de Deus para a vinda do Salvador. Abaixe sua cabeça. Dá direção a essa moça, Jesus. Dá direção a esse rapaz. O Senhor tem um futuro de bênção para ele e para ela. Ah, Deus, dá livramento. Se não é para casar, que ele te ame mais do que a ela e termine esse relacionamento. Que ela termine esse relacionamento abusivo, desconfortável, que não lhe dá segurança. Que eles não brinquem com o pecado, beijos prolongados, que evitem a ficar sós. Tem misericórdia de nós e que a sua sabedoria entre no coração dessa juventude. Em nome de Jesus. Amém.